Fala pessoal, tudo bem? Bom, a partir de agora a gente avança sobre um terreno novo. A partir de agora a gente passa a se dedicar aos princípios norteadores do direito previdenciário. É muito comum nessa e em qualquer outra disciplina que a gente aborde os princípios que regem a matéria, coisa e tal. Eu quero que você entenda por que a gente vai passar algum tempo falando dos princípios e, acima de tudo, como aplicá-los. Né? Não são apenas figuras retóricas, não são figuras inúteis, não são coringas, não são trunfos quando falta o argumento técnico, quando falta o argumento científico, quando falta um argumento mais denso. Normalmente, o profissional menos capacitado, normalmente o profissional apelativo, vou chamar assim, ele tenta se agarrar num princípio. Não sabe o que falar, agarra no princípio da dignidade humana. Não sabe o que falar, agarra no princípio da livre iniciativa. Então a gente está cheio, eu já estou farto, sinceramente, dessa pobreza argumentativa. Eu acho que os princípios eles têm força normativa, mas eles têm um viés de aplicação, um viés de implementação muito peculiar. E você, operador do direito, tem que saber como lidar com eles, como fazer deles um aliado argumentativo adequado. Fazer o uso adequado dos princípios é bastante importante. Só uma observação que na última gravação eu falei de Lei Eloy Chaves, falei do histórico, né, das origens da Previdência Social, e aí eu lembrei que, curiosamente, em 2013 eu participei de uma obra coletiva que teve como eixo, referência central, a comemoração dos 90 anos da Lei Eloy Chaves. Está aqui, provavelmente você consegue essa obra na biblioteca virtual aí da Ambra. Se eu não estou enganado, tem aí um convênio com a editora Juruá, enfim. Eu nem lembrava, eu tratei do princípio da boa-fé objetiva nas relações previdenciárias e a aplicação do artigo 940 do Código Civil nas demandas previdenciárias, para pegar aqueles autores que postulam em juízo valores, prestações já pagas na via administrativa e entram com a demanda judicial pedindo de novo o que já receberam. Uma demanda desleal, representativa de má-fé e, enfim, eu trato nesse artigo de como aplicar a boa-fé objetiva no direito previdenciário e dos caminhos para a aplicação da punição, da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil. Não tem nada a ver com os princípios, eu só lembrei porque foi o tema da última gravação, Lei Eloy Chaves, histórico, e aí deixei aí a referência para vocês. Quem quiser ler, me fala, mando para vocês o arquivo para leitura, enfim, leitura suplementar. Agora o tema é princípios de direito previdenciário. Então vamos lá. Lembre-se sempre que o princípio é uma espécie de norma jurídica. Princípio, portanto, tem carga normativa, tem força normativa, é uma modalidade de norma jurídica. O que a gente aprende em introdução ao direito? Bom, norma jurídica é um comando estatal com caráter abstrato, erga omnes, imperativo, coercitivo, ninguém se exime de cumprir alegando o que não conhece, o Estado usa moderadamente, na medida necessária, os meios de coerção para forçar a aplicação do comando. A gente sabe o que é uma norma jurídica, editada pelo Estado, em caráter oficial, etc. Só que existem dois tipos de norma jurídica. Existem dois tipos básicos de normas jurídicas, dois modelos triviais. Modelo princípio, modelo regra. Norma do modelo regra tende a ser uma norma com conteúdo mais explícito, mais completo, mais detalhado, mais rico em
componentes que permitem uma aplicação instantânea. E esse modo de aplicação das regras, quase todos os autores falam que é o regime ou o modelo da subsunção. Subsunção da norma ao fato da vida. Se acontecer na vida real o fato abstratamente descrito numa regra, você aplica a regra. O nome disso é subsunção. E aí você vai trabalhar com os métodos de superação das antinomias, enfim, especialidade, anterioridade, enfim, tem ali alguns critérios para suprir lacuna. Isso a gente aprende em introdução ao direito. Então a gente sabe trabalhar com as regras. Exemplo de regra, artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Pena de tantos a tantos anos de reclusão. Ok, sei tudo o que tem que acontecer para o Estado pretender aplicar a pena de recolhimento prisional, pena de prisão, a quem subtrair uma coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. O texto é bem completo, é autoexplicativo. Olha a diferença para uma norma do modelo princípio. A norma do modelo princípio é uma norma com conteúdo muito mais vago, muito mais aberto, muito mais abstrato. Ela não é detalhada, não é uma norma com conteúdo detalhado, aprimorado, cheio de minúcias, cheio de detalhes. É vago. E aí eu vou ter uma dificuldade inicial de saber como cumprir, como colocar em prática. Porque qual é o papel do princípio enquanto norma jurídica? É dar força normativa a um valor. Eu quero que determinado ramo do direito seja fundado, baseado, equilibrado, sustentado por um valor. E aí eu indico esse valor como um valor principiológico, um valor que dá força jurídica a um princípio. Por exemplo, o princípio da solidariedade. Eu gosto muito de trabalhar com esse princípio. Solidariedade é o último princípio que está aqui na lista. É um princípio de outros ramos do direito e também é um princípio de direito previdenciário. Mas o princípio da solidariedade me obriga a quê? A regra do artigo 157 do Código Penal, eu sei o que me obriga. Me obriga a não roubar. Me obriga a não subtrair nada de ninguém, ameaçando ou causando violência a outra pessoa. Isso eu não posso fazer, senão eu vou ser preso. Agora, o princípio da solidariedade me obriga a quê? Eu sou obrigado a dar esmola a um morador de rua com base no princípio da solidariedade? Eu sou obrigado a pagar alimentos para um primo distante com base no princípio da solidariedade? Eu sou obrigado a torcer por um time rival que esteja numa final de campeonato continental por conta do princípio da solidariedade? Eu posso me recusar a socorrer uma pessoa? Aí você vai esbarrar na regra da omissão de socorro. Vou tirar esse princípio. Tira esse princípio. Tira esse exemplo. Não ficou bem adequado ao princípio. Mas, enfim, eu tenho algumas perguntas que ficam sem resposta. Porque eu não sei, eu não consigo dimensionar exatamente, uma moldura exata, onde começa, onde termina o comando da solidariedade. Isso é impossível estabelecer. Aí, então, o princípio é muito abstrato, é um negócio assim que... Não. Qual é a utilidade do princípio? Dar força normativa a um valor. E o que eu estou querendo dizer é que, na Previdência Social, um dos valores fundamentais é o valor da solidariedade entre os participantes do sistema. Significa que a Previdência é moldada de maneira a compreender, atender, tutelar todos os participantes, ainda que isso demande de um, de outro ou de muitos participantes o esforço, a contribuição, arcar com os recursos que vão sustentar a proteção do outro, do próximo. E a ideia de amar o próximo, sustentar o próximo, socorrer o próximo é da essência da solidariedade, não é? Então, o que eu estou querendo dizer, quando eu incorporo esse princípio ao direito previdenciário,
é que esse valor é um valor que merece a máxima aplicação possível. Como é que você aplica um princípio? Reconhecendo o valor que está por trás dele e demonstrando o seu esforço argumentativo de levar a máxima medida possível a aplicação do seu conteúdo tangível, aquilo que se pode compreender. É evidente que esse princípio pode se chocar com outro princípio. Por exemplo, eu devo ser solidário a ponto de pagar tudo que eu ganho a título de contribuição, ou isso tem um limite? Vai ter o princípio do não confisco. Ninguém pode ter o seu salário, o seu rendimento integralmente usurpado pelo poder público. Isso configura confisco. E a gente vai ter, de um lado, o princípio da solidariedade, o princípio do não confisco. Como é que eu soluciono o choque entre princípios? Usando uma técnica que a gente aprende em introdução, em constitucional, em direitos fundamentais, que é a técnica da ponderação. O sacrifício de um princípio diante de outro se dá diante de cada caso concreto, com o emprego de técnicas, de um checklist analítico, que passa pela necessidade de sacrifício de um deles, a adequação do sacrifício de um deles e da proporcionalidade, no caso concreto, quanto à aquilatação, ao dimensionamento de peso, de relevância, de alcance, de extensão, de profundidade da aplicação em cada caso concreto. E aí, diante das respostas para esse checklist, você sacrifica o princípio A ou o princípio B. Então, é isso que eu quero que você lembre, é isso que eu quero que você tenha em mente. Então, feita essa introdução teórica aos princípios, eu vou encerrar a gravação desse vídeo e no próximo vídeo já começo a falar dos princípios previdenciários em espécie, um por um. Até breve.